Ok, áudio liberado. É isso aí, gente. Boa noite. Eu me chamo André Maluf e venho convidar vocês a nos acompanhar durante esta noite e as próximas semanas nesse nosso projeto. A Balk Academy é um projeto que surge aí da agência Sopa, da agência Draco e de alguns consultores bem bacanas de mercado. Então, Cristiana Mango, Lucas Tresso Marcolino, entre outros que estarão com a gente aqui nas próximas semanas. Tá? A gente sabe que é momento em que esses projetos surgem, então é sim, nos aproveitamos desse momento para lançar o nosso, mas já é um projeto que a gente tem faz tempo, de falar sobre administração, sobre marketing, sobre gestão de verdade, sem receita de bolo. Né? Ninguém vai ensinar você a ficar rico do dia para a noite, tampouco a vender milhões. O nosso objetivo, na verdade, é fornecer muita informação, muito conteúdo, para que você possa buscar conexões, buscar ainda mais informações além das que a gente traz e, com isso, construir negócios duradouros, construir uma carreira firme, né? Uma carreira com objetivos reais, empresas com objetivos reais. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Tá? O projeto chama Balk porque é Be All You Can, então seja tudo o que puder. Tá? E aqui eu queria começar convidando a Cris Mango para poder contar um pouquinho quem ela é, qual a experiência dela. Fala aí, Cris. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer a Sopa e a Draco, né? Por vocês, a galera toda aí, André e Rodrigo, pela oportunidade. Tô realmente empolgada, assim, porque acho que é um projeto muito legal e honrada de ser a primeira cobaia aqui. Vai dar certo. Primeira vítima. Primeira vítima, enfim. Cara, eu tô no mercado do marketing há muitos anos. Eu comecei lá atrás, quando não tinha digital, quando nem se falava nisso, com planejamento de mercado. Enfim, trabalhando na front de algumas empresas e entendendo a operação, como ela funcionava. E com o tempo eu fui me especializando no digital, entendendo mais como era esse processo de venda. Não vou aqui passar meu currículo para vocês. E hoje, enfim, eu sou especialista em comportamento de consumidor, em BI, enfim, algumas métricas para você melhorar o seu processo de vendas como um todo, tá? Tanto no digital quanto fora dele. Muito obrigado, Cris. Aproveitando e agradecendo o pessoal daqui da live, Vitor aí, parceiro de mestrado, né? Também não me apresentei, né? Eu sou André Maluf, sou desenvolvedor de negócios da Sopa, né? E agora deste programa que nós temos aqui, então sou responsável aí pelo desenvolvimento de negócios, também sou professor da FECAP, do Colégio FECAP, das disciplinas ali de mídia, gestão de marketing, planejamento de marketing, administração de marketing para comércio exterior e coisas do gênero. Mas agradecendo aí o pessoal, então, o Vitor, tá aqui o senhor Marcolino, o senhor Lucas Tresso, né? E aí passando a palavra para o Rodrigo. Fala um pouquinho, Rodrigo, conta pra gente quem você é. Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Bom, prazer aí a gente começar essa série, vai ser bem legal, como o André falou, a ideia não é a gente ser chato, piegas e ficar dando receitinha, aqui é pra gente trocar ideia mesmo, é bater um papo, por isso que a gente chama principalmente pessoas que têm muito fit com o que a gente está pensando. Então, me apresentando rapidamente, eu sou um dos sócios da agência Draco, trabalho com marketing e publicidade desde os meus 15 anos de idade, e eu vi praticamente toda essa transformação do digital. Eu aprendi a gostar do digital quando eu desenvolvia coisas para celular. Então, na época que você mandava aqueles toquezinhos para baixar a música do Justin Bieber, malditas músicas do Justin Bieber como toque polifônico. Então, eu trabalhava com isso. Dali eu montei a agência e a gente vem com um projeto bem bacana, mudando. Então, a gente vai de PME até as grandes e sempre buscando alguma coisa diferente aí para trazer para vocês. Olha aí, Cris, o Rafael Matos está falando que a Cris é bacaníssima na nossa live aqui. É o seguinte, as agências vão me matar aqui. Você tá falando, tá legal. É o seguinte, as agências vão me matar aqui, as pessoas envolvidas vão me matar, mas eu resolvi fazer uma coisa que nem dois irmãos ontem, a gente não vai fazer merchan para ninguém. Então não vamos falar marca, eu não vou dizer quem são os dois irmãos, cujo pai canta evidências, não falarei isso, tá bem? Mas a gente se comprometeu aqui que se a live chegar a 100 pessoas, baseado no que fizeram ontem lá, a gente vai fazer uma doação de máscara para alguns hospitais. Então a gente já cumpre o nosso papel de responsabilidade social, a gente costuma fazer
as nossas doações e as nossas relações, só que eu estou comprometendo essa live com uma doação. A gente vai fazer uma doação de máscara para hospitais públicos, tá certo? Ajuda. Ajudem a compartilhar, mandem o link para todo mundo. Mandei, ó. 100 pessoas, já estamos em 61 pessoas nessa live. Compartilhem aí, galera. Compromisso nosso. Mas vamos começar a falar sério, ou não, mas vamos começar a falar, pelo menos, sobre o assunto. E eu gostaria de perguntar de forma muito aberta aí, Cris, o que é comportamento do consumidor para você, minha cara? Então, eu acho que antes da gente falar de comportamento do consumidor, rapidinho, a gente tem que entender um conceito básico para quem não está aí ou para quem não entendeu, do que é marketing, basicamente na essência, né? A gente diz que o marketing ele é satisfazer as necessidades e os desejos das pessoas, dos indivíduos, né? Com o objetivo final de gerar lucro ou de atingir qualquer outro objetivo que você tenha direcionado, que não necessariamente seja o lucro, mas enfim, basicamente é isso. Então, para você entender que as pessoas têm necessidades e desejos, o básico do comportamento do consumidor é você entender quem, quando, por quê, como, onde, né? Essas pessoas decidem comprar, como elas decidem comprar, o quê e por que elas decidem comprar esse produto ou descartar determinado produto. Então, eu acho que de todas as fatias que a gente tem dentro do marketing, o comportamento do consumidor ele é o mais holístico, ele é o mais amplo de todos, porque isso engloba, você tem que ter um conhecimento de sociologia, de economia, de antropologia, de neurociência, ou seja, você tem que entender realmente, né? Porque se o marketing é mercadologia, que é estudo de mercado, o mercado é composto por seres humanos, né? Seja eles como forem, onde eles se encontrarem, se você não tiver esse conhecimento geral, você não pode entender quem é o seu consumidor e como ele se comporta. Então, basicamente, para mim é isso. É como que funciona esse processo de tomada de decisão? Seja ele coletivo, seja ele individual. O que te leva a decidir isso? Muito bom. E para você, Rodrigo? O que você complementa a resposta da Cris? O que você coloca como sendo o comportamento do consumidor? Eu acho que quando a gente fala de comportamento de consumidor, é bem tudo isso que a Cris falou. Eu acho que o mais importante, todo mundo fala sempre, experiência no PDV, mas experiência do quê? Baseada em quê? E é exatamente isso que a gente tem que entender. O que está fazendo o cara chegar ali num ponto de venda ou num site e falar, cara, é esse produto que eu quero, e não só porque é o produto. Mas é como que a gente consegue entrar na cabeça do consumidor mesmo, do cara que vai comprar, para falar, é isso, como é que a gente chega nesse cara? Então, a gente abarca um monte de linhas de raciocínio, e aí botar sempre o ser humano no ponto central da conversa. Não só dados e mais dados, e sim como que cada um se relaciona com aquela marca, naquele local. Perfeito. Seguinte, eu vou dar um pouquinho minha opinião, o que eu compreendo como comportamento do consumidor, porque hoje em dia se fala muito sobre a jornada do consumidor, né? Então, os funis de venda, acho que daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto, afinal é um assunto que interessa a todo mundo, porque quando a gente aprende a nutrir funil, aprende a se relacionar com o consumidor, naturalmente a gente tem ali chances de ter maiores ganhos, né? De obter resultados maiores, resultados melhores, né? Então acho que a gente vai chegar nesse nosso papo. Só que eu queria justamente bater na tecla de que a ideia dessa live, a ideia desse projeto, não é dar receita de bolo, mas provocar vocês. Então, no intuito de provocar vocês que estão aqui nos escutando, que eu queria dizer que a questão do comportamento do consumidor ela é muito complexa, porque ela envolve 4 grandes fatores, né? Ela vai envolver fatores culturais, pessoais, sociais e psicológicos. Ou seja, a gente vai envolver quem aquela pessoa é na primeira camada ali da cebola. Então, pensa a gente desfolhando uma cebola. Então, a gente vai compreender as características pessoais dela. Ou seja, onde ela mora, qual que é a renda, certo? Qual que é o estágio de vida que ela está? Ela é casada, ela é solteira, ela é divorciada, ela é viúva. Então a gente vai compreender a primeira camada das pessoas ali, né, no nível pessoal. Depois a gente precisa compreender a camada social. Quais são os grupos aos quais essa pessoa pertence? Né? Qual que são os grupos religiosos, né? Independente de, não estou discutindo questão religiosa, mas qual que é a religião dessa pessoa? Ela não tem religião. Ela tem se ela é vegana, ou se ela é vegana, se ela é vegetariana, não é? Se ela faz coaching. Tudo isso. Exatamente, se ela é feminista, enfim, o papel social é uma necessidade
super importante de você determinar mesmo. Perfeito. Depois a gente vai compreender uma camada mais profunda que é a cultura. Essa pessoa ela desenvolveu uma diversidade de valores ao longo da vida, uma diversidade de percepções ao longo da vida. E aí, a última camada vai ser a psicológica. Por quê? Porque todo mundo, todo ser humano, né, funcionando ali bonitinho, tic-tac, o relógio calibradinho, funciona da seguinte forma. Eu primeiro sinto, então eu vou receber um estímulo, eu vou sentir alguma coisa com esse estímulo. Ao sentir alguma coisa com esse estímulo, eu vou pensar, e esse pensamento, ele vai estar justamente puxando questões da cultura, questões da sociologia, questões pessoais, ou seja, o meu pensamento, a minha reação a esse sentimento, ele vai ser medido por tudo aquilo que eu tenho carregado comigo a minha vida inteira. E aí, baseado nisso, no que eu pensei e nos meus sentimentos, nas minhas sensações, é que eu vou tomar uma ação. Quando a gente está falando de comportamento de compra, é justamente isso. O marketing vai tentar estimular aquele cara. Ou seja, ele vai tentar, de alguma forma, se relacionar com o sentimento daquele consumidor. Quando ele consegue gerar um estímulo... Qual a última chave que a gente vai virar? Qual a última chave que a gente precisa virar para ter uma ação? Para ter um estímulo ali, eu vou dar um estímulo para ele. E aí, para saber que esse estímulo foi correto, eu preciso conhecer muito profundamente essas questões do meu consumidor. Para quê? Para quase tentar prever qual que vai ser ali o comportamento dele, né? Ou seja, qual vai ser a ação que um pensamento que eu ajudei a estimular, eu não criei o pensamento, eu não criei a necessidade, eu não criei o desejo, eu estimulei essas questões. E com esse estímulo, para a gente tentar que a ação dele, obviamente, seja comprar o nosso produto. Né? E é isso, no fundo, o que a gente está querendo é estimular ele a comprar determinado produto. O produto entende aí bem o serviço, né? O que eu acho que aconteceu nos últimos anos, com a questão do digital e da compra online, foi realmente uma separação muito grande nesse comportamento, né? Porque o que acontecia? Existem mesmo necessidades das pessoas, que nem você já falou, a gente tem o papel social, o pessoal, o cultural, né? A análise social, a classe social, a faixa etária, os estágios da vida que essa pessoa pertence, enfim, a gente tem uma lista de 10 itens que a gente tem que analisar quando a gente vai analisar esse comportamento, para a gente entender, né, quem que é essa persona que a gente tanto fala, né, saiu. Então, por que saiu do público-alvo para a persona? Porque antigamente a gente tinha 2 ou 3 veículos de comunicação em massa. Então, assim, a gente se comunicava com o público de uma forma só. Então, você tinha a televisão, você tinha o rádio. Então, você mandava a informação, você sabia que de 100%, 80% ia receber, 20% ia recusar, ou vice-versa, e dali você sabia qual que era a direção do seu produto, né? Isso vem do quê? De uma evolução industrial, né? De uma era de produção em massa muito grande, onde não importava para quem exatamente você estava fazendo, mas se essa pessoa ia consumir o seu produto ou não. Hoje a gente conseguiu sensibilizar isso, né? Até mesmo Kotler, depois que ele começou com os 4 Ps, ele desencanou dos 4, botou mais 3, por quê? Porque ele viu o quê? Que não estava dando daquele jeito, por quê? Porque a sociedade tinha mudado. Então hoje a gente tem meios de comunicação infinitos, segmentos infinitos para atender e personas diferentes para atender. Então, assim, não adianta você querer vender por vender, porque você não vai vender por vender, né? Então, eu costumo falar isso muito quando eu dou aula e para a equipe também, quando eu trabalho, e a galera não gosta, porque vendedor não gosta de ouvir isso, né? Porque tem uma questão de ego aí rolando, mas antigamente 80% do funil de vendas era da venda. Hoje em dia, 80% desse funil é do marketing, né? 20% dele na conversão lá embaixo, depois que você já gerou esse lead, é da venda. Mas a obrigação de saber para quem você vai vender, como você vai vender, que meio que você vai usar para vender e como essa pessoa vai comprar de novo o seu produto é do marketing. Então, se você não sabe para quem você está vendendo, você não sabe quem é a sua concorrência, não é? Como que o mercado está funcionando, como que a economia está funcionando, qual que é o seu papel do seu produto dentro do mercado todo, cara, você vai vender uma vez e olha lá. E não é isso que a gente quer, né? E mais do que essa mudança, né, de comportamento do usuário em si e da capacidade que a gente também tem uma capacidade maior de entender como a concorrência está funcionando. E não é mais um achismo ou simplesmente pegar um dado de Ibope e falar, é aqui que eu tenho que fazer. Hoje eu consigo fazer quase que uma comunicação 1 para 1, se não numa nanocomunicação, né? Hoje microinfluenciador é uma das coisas que mais impacta na comunicação do digital.
E é um cara que tem de 1.000 a Exatamente. 10.000. Estamos falando de uma pessoa pequena, olha o estrago que faz. Fala pra tribo, Galera, né? vou aproveitar aqui e dizer que estamos em 75 pessoas nessa live, recobrando o nosso compromisso de que chegando a 100, faremos uma doação de máscara para hospitais públicos. 78 agora. E mandar alguns abraços aqui. Então, Cláudia Gama, né, que também tem um projeto super interessante de ativação de potenciais. Meu pai entrou na live, obrigado, pai, te amo, né, te amo muito também, minha esposa também. Tem cliente da live, então estamos aqui com o Thiago Nadotti, parceiraço lá da Cast. Tá? Temos o Rogério Ruschel, que tem um outro projeto incrível, né, sobre produtos regionais, então produtos de marca país, né? Então falando aí do pessoal que está acessando. Aproveitando e retomando aqui o assunto, aproveitei para tomar fôlego, pensar na pergunta, né? Se vocês quiserem mandar perguntas, pessoal, vocês viram que eu estou com o chat aberto, pode mandar a pergunta à vontade aqui, que a gente responde, tá? Se a gente souber, se a gente não souber, a gente também fala que a gente não sabe. Mas aproveitando aí, né? Então a gente falou um pouquinho o que é comportamento do consumidor. Então a gente trouxe aí teoricamente e até na prática o que é o comportamento do consumidor. Acionamos Kotler, acionamos ali um pouquinho de Maslow, de Freud ali, né? Na questão de motivações, estímulos. Então a gente fez aí um apanhado geral do que é comportamento do consumidor, mas trazendo isso para a prática. Rodrigão, vou aproveitar e te perguntar. Como que funciona o tal funil? Agora que a gente sabe o que é comportamento do consumidor e que a gente precisa gerar estímulos para esse cara consumir da gente, o que é o tal funil de vendas? Como que funciona esse bagulho aí, velho? Basicamente, o funil é simplesmente a gente entender que você tem a sua marca, pense exatamente nessa estrutura aqui, é um grande V, onde essa primeira camada é onde a gente vai jogar todo mundo para dentro da casa. Então é quando você está falando para todo mundo, opa, eu estou aqui, eu existo. Vem cá, vem dar uma chance para saber como é que funciona. Seja digital, seja no tradicional, a gente vai ter sempre essa camada de trazer atenção. Uma vez que você traz atenção, que é o que o André comentou, né? Você, opa, despertei alguma coisa. O que esse cara vai querer? Então ele vai ter que ter um interesse. Aí a gente vai para a segunda camada. Então aí ele já vai ter um interesse maior, ele já vai trabalhar em cima disso. A gente consegue estimular tudo que ele traz de formação pessoal. Por isso que a pessoa vem sempre em primeiro lugar. Para aí sim a gente ativar aquele gatilhinho que fala, ué, mas eu queria muito um celular novo, por exemplo. E aí falar, eu vou comprar. Então a gente dá esse desejo para ele gerar uma ação. Então basicamente o funil é a jornada só que de top-down. Então a gente está só tirando porque uma hora as pessoas vão ou desistindo ou você realmente vai trazer quem está interessado. Então você não gasta esforços para ficar segurando 1 milhão de pessoas que viriam, por exemplo, da Globo. Você pode fazer com uma rede muito menor e aí você vai ter uma facilidade para trabalhar com esse teu público. E aí, nosso especialista em BI, comenta um pouquinho para a gente também. Eu acho que a maior vantagem do funil, no caso do digital, né, é que ele deixou a questão mais democrática. Primeiro que financeiramente é mais barato, então eu acho que isso ajuda, facilita muito, né? Você conseguir atingir várias camadas, várias camadas sociais e vários produtos que de repente não tinham oportunidade. Então, microempreendedor ou um cara que não tinha uma oportunidade grande, falar, meu, vou investir numa TV aberta, numa página de uma revista, de um jornal, ele conseguia atingir o público dele, né? Veja aí, meu, tem milhões de exemplos de redes gigantes de venda, né? Facilitam muito isso. Então, acho que existe essa mudança grande da gente entender que tem mercado para todo mundo, como antigamente a gente não sabia ou não conseguia visualizar isso, né? Então, você pega um site desses, tipo, sei lá, Elo7, né? Essa galera que faz handcraft e tal, e que consegue vender, meu, o cara da Noruega, você consegue comprar um negócio aqui, ele tá falando direto com você. É uma super tendência, é um mega comportamento que a gente consegue fazer isso graças às ferramentas que a gente tem de BI, a gente consegue visualizar. Então, elas se tornaram essenciais hoje para você colocar um produto no mercado. Tá? Se você ser 100% movida a esse tipo de número que o Analytics te dá hoje, você consegue saber em tempo real e local onde a sua empresa está, em que ponto que ela está da evolução dela, seja ela econômica, seja ela dentro do mercado, onde ela está, você consegue visualizar isso o tempo inteiro. Isso é uma coisa que a gente não tinha antes, a gente não conseguia fazer isso.
né? A gente você dependia do quê? Do faturamento da empresa, do custo do produto, da venda no ano, né? Antigamente as pessoas decidiam numa feira, existem casos, relatos de grandes feiras, por exemplo, de brinquedo, que saíam no final do ano e a galera tinha que decidir o que ia fazer, tipo, em janeiro, para saber no Natal o que ia ser produzido, né? Hoje não, você tem um feedback muito mais rápido para esse tipo de produto. Um exemplo muito grande que eu sempre gosto de dar é com relação às métricas, por exemplo, você tem um produto, você vende esse produto, pô, qual o percentual que paga no cartão e qual o percentual que parcela, né? Se você sabe isso, você já sabe para quem você está vendendo, você sabe qual que é a classe para quem você está vendendo, né? É uma informação tão básica que as pessoas não conseguem entender o quanto isso é importante. Porque Não, e assim, agora com os programas de benefício ainda, né, que você ainda vincula o cartão a um programa de incentivo que ele troca por pontos, prêmios, descontos, aí que você tem um nível de informação gigantesco desse consumidor, né? exatamente. Então, o que o BI, né, essa inteligência, essa análise toda te facilita? É tomar a decisão certa com relação ao mercado, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender isso, mas assim, quando a IBM decide mudar um fiozinho lá dentro do sistema dela, não é uma decisão de vendas ou uma decisão de logística, é uma decisão de mercado. É a resposta que o mercado está te dando que vai determinar como você vai produzir ou não o seu produto, né? E isso tudo vem desse tipo de análise. A gente entender qual que é a recepção, a receptividade desse produto ou da nossa venda dentro da rede ou dentro de qualquer outro lugar. Então, esses números hoje ajudam você, literalmente, a seguir o seu nicho e atingir mais vendas. Muito bom, muito bom. Dando boas-vindas aí para quem está chegando agora, a nossa live continua subindo, né? Então, continuamos crescendo nos números, estamos perto das 80 pessoas aqui assistindo ao vivo, que delícia. Muito bacana estar com todos vocês. Retomando aí para quem perdeu alguma coisa, então a gente, né, falou um pouquinho do que era comportamento do consumidor, agora discutir um pouquinho das questões de funil, de como funciona a nutrição disso, um pouquinho da tecnologia, então, dos bancos, dos big datas, né, do nível de informação dos CRMs, dos BIs da vida, e a importância dessa informação, então a gente veio caminhando por isso, e eu queria falar um pouquinho de percalço, né, as dificuldades que a gente tem enfrentado aí, porque é importante dizer que tudo isso tem grandes dificuldades, né, quantas vezes você não pega um banco de dados, alguém vira para você e fala assim, eu tenho um banco de dados com 15 mil clientes, mas você tem e-mail e telefone dele? Não, não tenho, só tenho o nome. Então, assim, isso já aconteceu inúmeras vezes, né? Eu queria falar um pouquinho das dificuldades. Mas antes, mandar agora um abraço aqui para o Benício, nosso amigo Benício da Atlantic Hub. Quem estiver pensando em internacionalizar a sua empresa, né? Ali, levar a empresa para Portugal, cara, procura a Atlantic Hub, que os caras são fera. Aí eu falei que não ia fazer merchan, mas merchan de cliente não é merchan de parceiro não é merchan. Tá? É só a gente usando aqui a nossa live para gerar estímulo, para gerar ali ação de venda. Né? Um abraço para o Adalberto aí também. Só para treinar o funil, só para treinar um pouco de funil. Cara, os caras já vivem falando que eu pareço um cara que apresenta um programa aí de final de semana na Globo, entendeu? Loucura, 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 eu já tô pegando a onda aí do... Né? Rodrigão, mas conta pra gente aí um pouquinho. A gente falou agora da possibilidade de discutir dificuldades, percalços. Eu gostaria de direcionar uma pergunta, obviamente, quais são os possíveis percalços, mas um percalço que já me vem à cabeça muito forte, que eu gostaria de discutir com vocês, é justamente a questão da diversidade etária, né? Porque cada vez a expectativa de vida está maior, ou seja, cada vez a gente também lida com um range maior de idades e de públicos, mais gerações, né? Veja, tem algumas marcas que para a juventude são vintage, mas que o consumidor raiz dessa marca, o consumidor original dessa marca, era jovem na década de 80, ou seja, ele ainda é um consumidor ávido por aquela marca, mas por outro público ele é considerado vintage. Como a gente lida, né? Que outros percalços existem, mas como a gente lida com essa questão geracional? Eu acho que quando a gente fala de uma marca que vem de muito tempo e você vê ela sendo renovada, né, entre aspas, na verdade ela só está gerando mais estímulos em públicos mais novos. Ela só está fazendo de novo o que ela fez lá atrás, só que com uma comunicação que não funciona. Que não dá mais para você falar como você falava nos anos 80 ou nos 90, porque a gente mudou. A forma de passar a informação mudou.
Então, acho que uma das dificuldades, e pensando nisso, eu acho que tem duas situações interessantes aí que a gente pode pensar. Uma é como impactar todas essas pessoas, e aí você esbarra em como é que eu segmento para um cara que está toda hora migrando de plataforma. Então, se a gente fala de um jovem aí, 18, 24, é o cara que estava no Facebook, viu a família entrando, pulou para o Instagram, viu a família entrando, agora está fazendo vídeo no TikTok. Então, assim, é difícil da gente... E uma plataforma que ainda não cresceu absurdo e ainda não está preparada para mídia. Você tem que fazer um conteúdo 100% orgânico. Então, a gente ainda não está podendo monetizar dentro do TikTok. Né? E, de outro lado, você tem as marcas que, para ajudar nesses dados, nesses inputs, estão trazendo um público que é dessa época. Então, você pega, acho que a Evino fez uma estratégia de contratar pessoas 60 a mais para trabalhar no marketing. Então, ninguém melhor do que o cara tá ali para poder te falar como ele quer ser impactado. Então, aí eu ponho a importância de uma pesquisa de mercado importante para você traçar os perfis, e aí a gente fala de personas, puxar esses dados, e também pegar, talvez, uns laboratórios, né, aquelas reuniõezinhas que você põe no focus group ali para ver como é que reage. Parece batido, mas a gente consegue fazer isso, e hoje, com todo o potencial que a gente tem de digital, dá para fazer online. Então a gente consegue promover um debate, ainda mais agora nos tempos que estamos, de puxar aí 20 pessoas numa salinha e perguntar, e aí, o que você acha dessa marca? E fazer uma ideia legal. Então acho que a gente consegue minimizar esses errinhos dessa forma. E banco de dados sempre vem cagado de tudo que é lugar. Mailing comprado na Santa Efigênia, que só tem vírgula, vírgula, arroba. Esse tem de monte. Cara, é engraçado, né, dizer isso, porque ainda é melhor, viu, gente? E isso é verdade para todos os aspectos da vida, da gestão, dos negócios, do marketing, trabalhar de forma ética. Porque uma vez que você consegue de forma ética, transparente, real, né, um dado sobre o cliente que te ajuda a conhecer mais do comportamento de compra dele, de como ele passa essa jornada, né, mais tempo vale esse dado. Né? Quando a gente conquista ele verdadeiramente, porque ele deu esse dado para a gente, ele cambiou esse dado para a gente de alguma forma, né? Ele resolveu nos contar como ele faz essa jornada de compra, ele indicou para a gente aquilo que estimulou ele, para que a gente possa usar esse estímulo para outros públicos que a gente tenha. Quando esse dado vem de verdade, ele dura mais tempo, né? Ele permite que a gente tenha uma estratégia mais duradoura, né? Que vai ser a estratégia aí, é papo para a semana que vem, mas falando de estratégia geral da empresa, ele permite uma estratégia mais ligada ao que Porter definiu como estratégia, né? Então, a busca de vantagem competitiva sustentável, né? Então, a guerra deixa de ser do petróleo, a guerra é dos dados agora. Quem tem mais dados pode mais. Essa é a briga que a gente tem nessa era, não mais o bem, né? Eu acho que isso é diretamente proporcional também, Rodrigo, ao conteúdo, né? Eu acho que a guerra, a gente tem, se você enquanto marca, enquanto marketing, exige para trabalhar, né, para entregar esses dados, né? Se você quer saber quem ele é, onde ele está, o que ele faz, o que ele consome, então você tem obrigação enquanto marca de entregar para ele exatamente aquilo que ele quer. Né? E é isso que faz com que as marcas fiquem na liderança ou saiam dela. E as marcas antigas, né, as vintage, como você falou antes, André, eu acho que houve uma mudança de comportamento nessa questão da identidade da marca, né, da marca criar mesmo, querer se tornar algo mais palpável, né? Ela quer mostrar o conteúdo para o público dela de um jeito que faça alguma diferença, né? Então, acho que é isso. Eu acho que essa é a contrapartida da gente ter tanto acesso à informação, porque não adianta você ter tanto acesso a essa informação e continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Quem fez isso caiu, né? E quem não fez, e quem conseguiu enxergar que essa informação ela vinha para você, para que você se alimentasse dela e devolvesse ela em forma de conteúdo, são as pessoas que hoje estão na liderança do mercado, as marcas que conseguiram se entender, né? E se quem deu o tiro de bazuca, né? É quem deu o tiro de bazuca e quem dá o tiro certeiro. É o sniper versus o cara que está tentando explodir o planeta. Pegando esse gancho do que vocês disseram aqui, pegando uma pergunta que chegou via YouTube do nosso amigo Rogério Ruschel, é o seguinte, trazendo um pouquinho o Covid para a discussão, né? Como que vocês acham que o Covid impacta a questão do comportamento do consumidor? Como que vai ser o comportamento desse consumidor ou como as empresas vão lidar com tal comportamento pós-Covid? Olha,
Eu acho o seguinte, eu andei pensando muito nisso, lógico, né? Faz parte um pouco aqui do meu negócio. E eu acho que a gente tem alguns impactos que a gente já consegue perceber. O primeiro deles é o que eu falo assim, diretamente sobre o individual, não o coletivo. Eu acho que a forma de consumo ela vai mudar, tá? Eu acho que o fato da gente ser obrigado ou não, enfim, não quero discutir, não quero falar política, mas o fato da gente estarmos todos reclusos fez com que a gente percebesse que, de repente, as nossas prioridades elas podem ter mudado. Então, um exemplo bobo, vai. Se você tinha uma pessoa que te ajudava a limpar a sua casa 7 vezes por semana e você não tem mais essa pessoa, você percebeu que você consegue, de repente, dar conta do recado 2 vezes na semana. Ou que se você sair, que você então não precisa disso todos os dias. Ou que se você saía para jantar ou você comprava muito mais por impulso, eu acho que a questão da compra por impulso ela mudou, a compra ficou muito mais consciente, né? A exigência, então, talvez a questão dos produtos que tenham mais durabilidade, que sejam mais conscientes, que durem realmente mais efetivamente a longo prazo para o consumidor final, seja uma escolha melhor hoje do que outros produtos. Eu acho que existe uma mudança aí de comportamento e de prioridades. Eu acho que a gente está focando um pouco mais, acho que isso fez a gente forçar o foco em algo que é mais essencial e tirar um pouco do supérfluo. Existe uma questão econômica grande também, mas eu acho que ela ajuda, ela colabora, pelo menos nisso. Com relação ao coletivo, por exemplo, eu acho que nas empresas, por exemplo, o home office que foi obrigatoriamente instituído por muita gente que não, eu conheço muita gente que acha que home office é besteira, como é que o cara trabalha de casa, meu? É assim, tem um monte de gente que trabalha de casa há anos e você não está nem sabendo, entendeu? Acho que a instituição do home office vai colaborar muito na dinâmica das empresas, isso vai ajudar com relação de custos, e, enfim, inclusive de desempenho. Por mais perigoso que possa parecer, acho que algumas dinâmicas vão ajudar muito nisso, tipo as dinâmicas ágeis, entendeu? Então, metodologia de Scrum, ágil, talvez isso realmente agora as pessoas consigam implementar isso real, aprender isso real, e não só achando que é colar post-it colorido na parede, entendeu? Porque o fato de você mudar essa dinâmica de trabalho, pô, quantos comitês aí a galera não faz? Eu trabalhei numa empresa um tempão que tinha 52 comitês que eram focados em fofoca política e não tinha resultado nenhum, entendeu? Então, assim, a galera tá percebendo que dá para trabalhar em menos e fazer mais, sabe, menos tempo e concluir e desenvolver mais, primeiro. E outras questões que eu acho que vão crescer muito, só para terminar o raciocínio que me vem aqui, é o que a gente estava discutindo antes, a questão das lives, né? Eu acho que o que aconteceu no streaming, no vídeo, deu super certo e estava realmente faltando, o que eu estava conversando isso com o André antes, estava faltando nas músicas, eu acho que isso abriu um segmento de mercado novo, né, com relação a músicas e shows, e dando uma oportunidade nova, de repente, da galera fazer um show com um custo menor e, de repente, ter 3 vezes mais faturamento do que ela tinha antes, né? A experiência é a mesma? Não, não é. Mas tem muita gente que não teria acesso àquela experiência. Não, pensa, é justamente o que a gente conversava, né? Pensa que a indústria da música ela vem numa profunda transformação. Quer dizer, até a década de 90, a indústria musical ganhava dinheiro com venda de disco. Né? Então, era aquela coisa, o cara brigava para ter um disco de platina porque ele tinha participação das vendas. Isso se perde, quer dizer, o artista precisa agora se virar nos 30, porque a grana é o show. Então, assim, é a bilheteria, mais a lei de incentivo à cultura, mais não entrando em âmbito político, discussão política, mas ele precisa de uma série de mecanismos para gerar o dinheiro com o show. Agora, ele descobre uma oportunidade de conseguir que marcas patrocinem ele numa estrutura muito mais barata, tocando em casa. Quer dizer, obviamente, é o comportamento do consumidor que guia as mudanças de negócio, né? Até pegando o gancho aí do que a Cris colocou, que é importante dizer isso, né? É sempre o mercado, e a Cris já falou isso hoje, mas é sempre o mercado, e o mercado entenda o mercado nesse caso como público consumidor, que vai guiar. Quanto mais atento a gente tiver a esse mercado, não olhando para o amanhã, mas a gente tem que estar sempre olhando para esse consumidor, a tendência dele de longo prazo. Quais vão ser os estímulos que eles vão precisar daqui 2, 3 anos? Né? Freud dizia que você motiva uma vez só.
Então, assim, por exemplo, motivação financeira. Uma vez que você subir o salário só vai motivar no mês seguinte. Meu amigo Lucas costuma dizer isso, né, que está aqui assistindo a nossa live. Diz o seguinte, o salário vai motivar no mês seguinte. Por quê? Porque a partir do mês seguinte, ele já subiu o nível de gasto dele, ele não vai baixar mais o nível de gasto. Ou seja, vai continuar faltando dinheiro. Ou seja, você motiva uma vez só, depois você precisa buscar um estímulo novo, né? Nesse sentido, Rodrigo, eu sei que você é um cara que discute bastante isso, mas uma manifestação aqui da Helena na nossa live me fez aguçar um questionamento, né? Ela falou assim, sobre as empresas humanizadas. Vou fugir só da questão da empresa humanizada. Vou pensar na empresa responsável socialmente, né? Então, em âmbito econômico, ambiental, né, pessoal, né, olhando ali para todos os possíveis âmbitos quando a gente está discutindo responsabilidade social. E remetendo a uma coisa que eu li nas últimas semanas, eu li alguns artigos que diziam assim, vale a pena ser verde. Não são artigos novos, é uma discussão já do início dos anos 2000, mas tinha lá, vale a pena ser verde. Você acha que essas questões de responsabilidade social, humanização e tudo isso que está envolvido vai melhorar a percepção que as pessoas têm da empresa? Isso vai influenciar o comportamento do consumidor? Ou seja, ser verde, ser sustentável, ser responsável socialmente, vai influenciar o comportamento do consumidor daqui para frente? Já vou dizer que com certeza, pensando que a base da empresa, a empresa não é formada por CNPJs, ela é formada por CPFs. Então, assim, a partir do momento que você não cuida daquele CPF, daquela pessoa, daquele teu colaborador, ou você dá subsídio suficiente para ele se sentir à vontade, você perdeu tudo, você perdeu toda a sua base. Então, eu tenho aqui casos de conversando com algumas pessoas que, as 2 primeiras semanas foram legais, a diretoria estava próxima, falando que estava tudo bem, e aí agora a gente vai ter um corte de 30, 40 pessoas. Assim, do nada, né? Óbvio, a gente sabe o porquê, mas você pega marcas que estão. Um caso clássico foi agora na Páscoa. Você pega aquela marca de hamburgueria, já que não vamos fazer merchan, hamburgueria do Sul, que disse que não liga para vidas humanas, simplesmente falando: vamos aí. Ninguém mais está indo, está tendo um boicote à marca. Quando a outra marca que traz aquelas costelas da Austrália abre para você e fala, eu vou doar todos os ovos de Páscoa que a gente fez e vou deixar para o pequeno consumidor, para o pequeno revendedor trabalhar. Então, assim, a forma que a pessoa vai enxergar a preocupação que o cara teve naquele momento vai fazer muita diferença. E aí essas iniciativas, ontem a Boêmia, né, soltou a de Adote um Boteco, você tem a de Adote um Feirante, a gente está com várias dessas iniciativas. E aí eu acho que no comportamento, o que vai mudar? Exatamente forçar essa transformação do analógico para o digital, porque tem empresas que não estavam esperando, não estavam com isso no radar e vão ter que fazer isso rápido agora. E essa relação com os veículos e com a comunicação, porque o cara que está saindo dali, ele não está exatamente pronto para impactar todo mundo no online. Ele sabe que ele tem que ir para lá. Então, se a lojinha fechou e o cara vende bolsa, vende calçado, vende alguma coisa, ele tem que correr para onde? O digital. Só que ele não sabe como funciona esse digital. Então ele vai ter que ainda uma curva de aprendizagem longa que pode ser fatal. Então, se ele não tiver um apoio, e aí acho que está um dos nossos trabalhos aqui, né, e por que essas lives, é exatamente explicar para o cara que ele precisa entender que nessa curva precisa ser entendido e não comprar qualquer coisa e gastar o que não tem. É o que acontece na maioria dos casos. Então é muito mais, já dando gancho de novo da semana que vem, né, é a estratégia de como se comportar do que simplesmente fazer. É pensar antes de agir. Perfeito. Mandar aqui um abraço, Fábio Procópio, né? Quando a gente fala, simplesmente falar de negócios sociais, obviamente o Fábio ia aparecer aqui na nossa live, não tinha jeito. Fields, grande abraço aí, Fields. E aí o pessoal está te perguntando, Cristina, se vai haver agora um trade-off, né? Então, quando a gente passar aí o Covid, se vai haver um trade-off financeiro. Então, se o comportamento do consumidor vai ser impactado, porque o cara provavelmente vai fazer mais poupança do que ele vai fazer no passado. Já te adianto que eu acho que a memória da pessoa física é curta, né? A gente não aprendeu a poupar depois de várias crises que a gente passou. Eu já acho que a gente não vai poupar, gastar menos e aprender a poupar, aplicar dinheiro por causa dessa crise. Eu acho que passada ela 6 meses ninguém vai lembrar. Mas qual é a sua opinião? Isso vai impactar o comportamento do consumidor? Ele vai ser mais, ele vai resguardar mais o dinheiro dele, fazer escolhas mais inteligentes ou não? Quer dizer, passados 6 meses, está tudo certo, vamos lá assistir o jogo do Verdão no final de semana e gastar a nota.
Olha, eu acho que o comportamento do consumidor, nesse caso, vai ocorrer uma mudança, que nem a gente estava falando antes, de conceito, de ideologia, no sentido de o que consumir, como consumir, nessa questão da massa. Os exemplos que o Rodrigo deu foram excelentes, porque é isso mesmo. O consumidor, a pessoa, ela não tem memória com relação à própria carteira, porque o brasileiro tem um pouco disso também, tá? A gente pode falar de comportamento do consumidor e saber que a gente está no Brasil e que o comportamento do brasileiro é diferente do comportamento de outro consumidor de outro lugar do mundo, né? Em alguns lugares, eu te garanto que a consciência econômica é muito maior. Até porque tem lugares que tem muito mais baby boomers do que geração Y, né? Faz parte. Então, na Europa, eu garanto para você que a resposta do europeu vai ser muito diferente do que a resposta do brasileiro, que é um povo que tem uma história de guerra, uma história que compra só o essencial, né? O consumo deles diário já é diferente do nosso, né? Você não vê um europeu indo no supermercado e estocando 10 litros de leite, que nem a gente faz, vai fazer compra de mês. Não existe isso, né? Então, assim, eu concordo com você nessa questão da memória. Eu acho que aqui a gente não tem essa memória econômica para começar a mudar neste sentido, tá? Mas eu acho que uma série de fatores, então, você não vai poder comprar do jeito que você comprava antes por uma falta de dinheiro, né? Isso vai te forçar, vai te colocar numa mudança de comportamento forçada, que você de repente não estava prevendo, né? Quanta gente adiou viagem, remarcou, refez planos que não estava prevendo. Mas uma coisa eu tenho certeza, as nossas prioridades com relação ao consumo vão mudar. Né? Existe uma onda forte dizendo, nessa questão do impacto social, que fala que, enfim, o que aconteceu é por uma questão natural, por uma questão de alimentação errada e tal. E muita gente acredita nisso. Né? Então, vai ter uma vertente nova de consumo consciente de alimentação, de alimentos orgânicos, veganos, de alimentos saudáveis, que antigamente já não tinha, entendeu? Então, acho que o que vai mudar é como a gente vai olhar para esse novo mercado, como a gente vai se comportar com o mercado, mas a questão do trade-off, tipo, o brasileiro vai aprender a economizar. O brasileiro, não acho que isso vai acontecer. Então, Não a curto prazo. Nós, enquanto agência, então, podemos estimular os nossos clientes a motivarem ali, a estimularem que comprem, né? Porque não vai mudar o padrão de compra do brasileiro nesse sentido, né? O padrão de consumo, né? Só colocando aqui, né? O Rogério fez uma menção aqui interessante durante a nossa live aqui, justamente dizendo que não necessariamente as questões de responsabilidade social vão gerar mais dinheiro, né? Mas elas vão mudar o comportamento, elas vão transformar as iniciativas das empresas, né? Existe aí, e até respondendo essa manifestação e esse ponto, existe uma linha teórica aí que discute esse ponto, que no final, né, vários objetivos são atingidos. Então, que você não faz a responsabilidade social necessariamente para vender mais ou para conseguir maior valor pela empresa, né, para que a empresa seja mais valorizada, mas que você faz ela por diversos objetivos estratégicos e que quando você tem esses vários objetivos estratégicos, você acaba, entre eles, atingindo vender mais, né? Por quê? Porque o consumidor tem cobrado isso. Então, o consumidor, e aí acredito eu, que passará a valorizar mais marcas que de alguma forma sejam responsáveis socialmente, né? E aí, como fica lá o nosso compromisso dessa live, que é de dar informações para que depois as pessoas possam se aprofundar também, recomendo aí coisas como a leitura da teoria do Triple Bottom Line e coisa do gênero, né? A Cris já levantou ali Kotler, né? Para quem quiser entender um pouquinho mais de comportamento do consumidor, de marketing, tem o pai do marketing lá, então tem Philip Kotler, quem quiser ler um pouquinho, tem em português, é tranquilo, os livros já estão editados aqui no Brasil há muitos anos. Então, falando um pouquinho de responsabilidade social, a gente vai ter ali carimbais de garfo e faca, né? Então, discutindo o Triple Bottom Line. Apenas para deixar umas dicas aí. Pessoal do Conexão Europa, grande abraço. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Galera do Grupo Mata também, Micheletti. André, desculpa te interromper. Tem um cara muito bacana, que é um psicólogo comportamental, ele chama Paco Underhill também, e ele fala sobre as formas de consumo. Se tiver alguém interessado, ele tem um monte de livro, é tipo Why We Buy, porque a gente compra o que a gente compra, porque mulheres compram mais, enfim.
para quem quer entender mesmo assim a pegada desse lado psicológico do consumidor, ele é um cara bem bacana, que eu indico bastante, assim, de neurociência, psicologia junto. Muito bom. Ô, Rodrigo, estão perguntando aqui o seguinte, ó. Como evitar o aumento de preço pós-pandemia, sendo que as necessidades de faturamento em virtude da quarentena serão maiores devido às negociações feitas e serão acumuladas? Ou seja, cara, estão perguntando se as empresas vão acabar descontando o preço e ignorando o comportamento do consumidor. Quer dizer, vou tentar arrebentar essa represa, né? A gente ficou com tudo represado até agora, sobrevivendo. Vamos tentar arrebentar essa represa e vamos descer o preço no consumidor. Isso vai impactar o comportamento do consumidor? Eu acho que para alguns segmentos vai. Você tem mercados, por exemplo, já estão subindo o preço de quase tudo. Então você tem, basicamente, o que está aberto hoje que a gente pode sair para comprar? Mercado. Então eles já estão, sim, explorando um pouquinho, enquanto você pega o lado de serviços, está todo mundo fazendo promoções. Então, basicamente, o que eu acho que vai acontecer? Quem é serviço que fez aquele descontão, vai permanecer por mais uns 2, 3 meses para falar que não foi só por causa da pandemia, e quem é produto, vai só voltar para o produto para o valor que ele era. Talvez não no primeiro mês, mas no segundo, porque, de novo, é o que a Cris falou, as pessoas ou tiveram uma redução no consumo, então com dinheiro só que ela usou para outra coisa, ou ela não vai ter dinheiro suficiente, porque a gente pode entrar aí num problema econômico razoável. Então, assim, como é que o cara vai conseguir entrar num crédito, ou fazer uma conta ali, fazer o carnezão e sair pagando sem dor de cabeça? Então, eu acho que serviço vai voltar para o patamar que era, talvez um pouco menos, e produto, não acho que vai dar essa enxurrada de vamos devolver, mas sim, vamos tentar desovar, e aí a próxima, vamos pensar, sei lá, moda, vamos botar aqui a próxima coleção, talvez venha um pouco mais salgada. É importante dizer que sempre as leis econômicas continuam prevalecendo, né? O marketing bebe muito das leis econômicas, e aí tem a questão de oferta e demanda, né? Não dá para simplesmente ditar o preço, né? Ou compensar tudo que aconteceu se eu estou com um estoque gigantesco vencendo e precisando vender, né? Exatamente. Então, a lei da oferta e demanda ainda funciona, né? Não, eu acho é o que mercado, é o consumidor que vai ditar o que é isso que eu ia falar. O que vai determinar o preço do seu produto nos próximos meses é quanto a gente vai querer esse produto. Quer dizer, não tem. A regra acho que é muito simples, entendeu? Você vai vender 10 mil por mês? Pô, então vamos ser. Vai vender 10, não vai. Restaurante que tá só à base de delivery. A hora que abrir, vai todo mundo querer sair de casa para comer no restaurante? Não precisa o cara, de repente, subir o preço. Ele pode fazer uma coisa mais pausada. Então, vai muito, acho que, desse volume mesmo. É demanda, é oferta e demanda. Quem dita é o consumidor, se vai ter um excesso ou não. Tem um fator importante que a gente precisa saber, já que a gente está falando aqui da situação que a gente está vivendo, que é o seguinte: toda mudança radical no comportamento humano, seja ela de demissão, enfim, qualquer mudança que gere um impacto financeiro, de qualquer forma, no ser humano, ele tem uma vida de 2 semanas, tá? Então, assim, nas primeiras 2 semanas que você é desligado do seu emprego, você fala, bom, recebi isso, recebi o FGTS, não sei o que, é agora. Depois de 2 semanas, o cara fala, puta, bota o pé no freio e fala, não, peraí, sei o que vai acontecer, tem que pagar o negócio aqui, e agora, entendeu? Então, isso é uma tendência. Então, por exemplo, você vê que a galera, quando começou o negócio da quarentena, que estava em casa, e então começava a gastar, você teve um pico aí de venda online, então, sabe, você teve todos esses picos de mercado das vendas online que de repente você não tinha, você conseguiu migrar também para online, uma galera que de repente nunca tinha comprado e se encontrou no momento de necessidade de começar uma nova jornada. Mas isso dura umas 2 semanas. Agora a galera já está preocupada, né? Tá todo mundo assim, pô, mas não vai abrir, não vai voltar, o que vai acontecer? Entendeu? Então a gente tem que analisar. A gente tem que entender o mercado para saber isso. Tem muita gente que aproveitou naquela hora, porque, né, tem quem chora e tem quem vende lenço, entendeu? Mas agora a galera tá com o pé no freio, falando, bom, né, as escolas não vão voltar, as mães estão enlouquecidas, o que eu vou fazer com os meus filhos em casa, como é que vai ser? O pacote de internet esse mês, tem gente que pagava 50, tá pagando 200. Então, assim... Muitos canais que estavam liberados já não estão mais. Exatamente. Então, aquela festa da dopamina, da adrenalina e tal, acabou, cara. Entendeu? Então, o cérebro voltou a raciocinar e falar, bom, e agora? O que eu estou fazendo aqui? Então, a gente tem que prestar atenção nisso.
E principalmente nesse momento que começa a chegar o incentivo oposto, né? Então, começam a vir as reduções salariais por causa do pacote do governo, né? Então, a empresa declarando a redução de 25%, 50%, empresa suspendendo o pagamento. Então, agora também tem o incentivo das 2 semanas opostas. Por quê? Porque todo mundo, em abril, estava recebendo salário referente ao que trabalhou em março, né? Então, você ainda estava com salário cheio, uma série de coisas, né? Fora aquelas pessoas, obviamente a gente está falando de uma bolha aqui, né? Deixo bem claro, isso a gente conhece, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, por isso que a gente não veio, nem vai vir com o discurso de fique em casa, fique isso, fique aquilo. Por quê? Porque isso muda muito de realidade para realidade, a gente sabe que a gente vive num país gigantesco, né? Então eu estou falando de uma bolha especificamente, mas dizendo assim, essa bolha que a gente está dizendo, que consome muito, que é responsável por boa parte do consumo do país hoje, não tá começando a ser afetada do lado oposto agora. Pessoal, nosso objetivo é fazer uma horinha de live, né? Então, trabalhar aqui 1 hora. Eu vou tentar cumprir esse objetivo, a gente vai estourar um pouquinho, que bom, porque eu fiquei muito feliz com as perguntas, que bom a gente poder estourar, que bom a gente estar perto. Eu vou falar o seguinte, nós chegamos ali em 83, mas como teve gente entrando e saindo, teve oscilação, a gente bateu as 100 pessoas. A gente teve uma audiência de mais de 100 pessoas. Então a gente faremos a doação, né? Vamos documentar, semana que vem a gente documenta a doação de máscaras que a gente fez. Então vamos cumprir aí o nosso compromisso de ajudar mais um pouco ainda, dentro do possível. Espero que a live tenha sido divertida para vocês também, porque é legal, é interessante levar informação de forma divertida, de forma leve, justamente para aliviar um pouquinho a angústia que está todo mundo sentindo nesse momento. Eu vou fazer minhas considerações finais, depois vou pedir que cada um faça as suas, e aí a gente fecha se despedindo, tá? Eu gostaria de dizer, assim, que o comportamento do consumidor, independente de tudo que a gente falou, de tudo que a gente construiu, certo? Ele ainda vai viver a jornada de sempre. E qual que é essa jornada de sempre? Que já teve vários nomes, né? É aqui, reconhecimento das dores. Então, o cliente, obviamente, vai reconhecer as dores que ele tem. Ao reconhecedor, ele vai avaliar a alternativa. Então, assim, não adianta você achar que também, estimulando ele, você vai ser a escolha dele. Empresário, marqueteiro, agência, depois que ele reconheceu a dor e você estimulou ele vai avaliar as alternativas. Então, você tem que ser uma alternativa viável, certo? E aí depois ele vai, né, buscar informações, avaliar as alternativas dele e aí ele vai tomar a decisão de compra. Só que o ciclo do consumidor não acaba aí. Ele reconheceu a dor, levantou informação, avaliou as alternativas, comprou. Só que você tem um papel fundamental no pós-venda. Então, o comportamento do consumidor não acaba na venda, acaba como você trata ele, o quanto o seu produto satisfaz ele ou não. Ou seja, o quanto o seu produto é realmente bom para aquele público-alvo. Certo? Essas são as considerações finais. Manda um beijo aqui para a Tiana também. Tiana, um beijo, me mandou aqui no WhatsApp. Manda um beijo, Tiana, ela está aqui também. Então, essas são minhas considerações finais. Só vou pedir para vocês, que depois a gente fecha rapidinho a live, curtam o canal. Esse canal vai ser um canal de lives e conteúdo agora para sempre. Vai dizer para sempre. Hoje, mas vai viver eternamente. Então, cliquem no sininho, estou me sentindo muito blogueiro. Cliquem no sininho, recebam as nossas informações. Inscreve no canal. Inscreve no canal, dá like. Sigam as nossas redes sociais aí, as das agências, as dos consultores aqui, então da Sopa, da Draco, do Rodrigo, do André, da Cris. Então, procurem a gente nas redes sociais, aproveitem, tá certo? Por favor, Rodrigo, suas considerações finais sobre o comportamento do consumidor. Eu acho que, mais do que tudo isso que você falou sobre a jornada que ele volta, a gente tem que olhar agora para dentro de casa e cada um que vende produto hoje e como consome, entender o porquê que está fazendo isso. Eu acho que agora a gente tem que entender mais como as pessoas estão se relacionando, se comportando, literalmente, não só os termos dos livros, né? Então, o cara ele tá precisando disso, por isso e isso. Então, vender efetivamente algo que realmente faça diferença. Acho que chegou o momento em que aproveitar toda essa transformação, ela é mais do que uma transformação só do comportamento, mas uma transformação de pensamento de como agir. Então, acho que essa é a lição que fica aí. De novo, reforçando, assinem, sigam, que vai valer a pena todo o projeto aí. Cris, que abrilhantou a nossa live de hoje, estará presente em muitas outras, inclusive faz parte do projeto, não é só uma convidada, mas faz parte do projeto. Logo menos vocês vão ter algumas novidades, mas vai ter aí uma linha. Eu vi muitos elogios à Cris aqui, vai ter uma trilha de conteúdo com a Cris.
Então, vai ser um negócio incrível. Então, Cris, suas considerações finais. Gente, eu acho que eu queria pegar o gancho no que o Rodrigo falou. Eu bato muito na tecla disso. Eu acho que a gente tem essa questão do acesso à informação. A gente batalhou anos para ter informação, né? Antigamente, quando você ia lançar um produto, eu sou dessa época, cara, você gastava uma grana com pesquisa, juntava a galera e ficava meses ali com medo, você entendeu? Por quê? Porque a gente não sabia com quem a gente estava falando. Eu acho que a maior verdade da gente entender o que o consumidor quer é porque a gente tem informação para isso. Então, cara, se você é dono de uma marca, se você quer lançar um produto no mercado, seja ele qual for, e você fizer uma merda, a galera vai ficar sabendo. Então, assim, sabe, isso vai te queimar. Então, acho que a gente tem obrigação, enquanto profissional, em entender cada vez mais esse comportamento, entender cada vez mais o que a pessoa quer, sabe? E para trazer um negócio autêntico, porque tem muita gente no mercado, tem espaço para todo mundo, né? Falando agora propriamente do business em si, do negócio. E, cara, você montar uma marca, porque eu acho legal, porque eu acho bacana, porque eu quero, é receita para você falir. Né? Quem está no dia a dia aqui, né, sabe como que é quando o cliente senta na sua frente e fala assim: mas eu gosto do vermelho com roxo. Não interessa o que você gosta. Interessa o que o seu público quer. Então, hoje a gente tem acesso a isso, a gente sabe como usar isso, vamos usar direito, né? Então, acho que essa é a maior, dica que você pode dar aqui, né, para quem estiver assistindo, ou para quem estiver a fim de entender um pouco mais do que a galera do marketing, né, faz, é isso, né? É ajudar você a ganhar dinheiro, a vender direito. Não é porque você quer, é o que ele quer. Eu falo isso direto. Menos ego e mais resultado. Exatamente, eu falo isso direto. Eu falo, mas aí a gente vai fazer. Não, você não vai fazer nada. A gente vai fazer o que o cara quer, que é o que ele vai pagar a sua conta no final. Então, hoje a gente tem informação para fazer isso, né? Então, acho que eu queria deixar isso claro, a gente tem que cada vez mais estudar mesmo esse conteúdo dessa galera, entender como são as gerações, as próximas gerações, para fazer o nosso trabalho bem feito. Queria aproveitar, agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bacana. Estou dentro aí na doação das cestas, das máscaras, do que for que a gente quiser doar, enfim, entendeu? E, cara, foi muito legal mesmo. Vocês estão de parabéns. Eu sei que são 2 super profissionais, eu sei o que está por trás aí da galera que está lá segurando, ajudando a fazer isso acontecer, e eu quero dizer que está todo mundo de parabéns. Isso aí, galera. Eu tenho que agradecer, pedir desculpa hoje, porque hoje é um dia festivo, então eu acionei muitas vezes aqui, falei o nome de muitas pessoas. Nas próximas a gente vai fazer isso um pouco menos, né? Eu também manter meu foco no conteúdo, mas é só porque foi um dia muito festivo. Subir esse canal pra gente é muito importante. Criar esse conteúdo, porque a gente também está cansado de receita de bolo, de vídeos e conteúdos e aulas dizendo venha para cá e venda 1 milhão até a semana que vem. A gente está cansado disso, então aqui o lance é dar conteúdo de verdade para vocês, né? Então ali, olha, um grande abraço também para o Luli aqui, Luiz Freitas, que é de uma outra agência parceiríssima, que é a MP2, que faz um trabalho incrível, né? Abraço para todo mundo que entrou aqui. Foram muitos os elogios, muitos os elogios. A Cris, ao Rodrigo, até a mim, fui elogiado aqui também, falaram que minha condução foi ótima. Então, agradecer muito todo mundo, muitos elogios. Semana que vem, relembrando o nosso assunto, será sobre estratégia. Então, hoje a gente falou sobre marketing estratégico, pincelamos estratégia, mas semana que vem, principalmente, a gente não vai focar no momento agora, né, no Covid, no Corona, porque esses vídeos ficam de forma, enquanto a gente quiser, esses vídeos estão no YouTube. Então, eles podem ser assistidos daqui 5 anos, então eu não vou ficar preso ao assunto Covid, né? Mas dizer que quando a gente vai discutir estratégia, com certeza vai estar dentro da nossa discussão, né? Como redesenhar a estratégia nesse momento, né? Como eu posso fazer para mudar a minha estratégia agora, né? Que ferramentas eu tenho para poder fazer um redesenho estratégico agora e em qualquer outro momento, né? Porque as ferramentas de estratégia são diversas e a gente vai discutir isso com um cara que é ultra especialista, que é o Lucas. O cara é de planejamento estratégico, também está nesse projeto. Tá? E eu prometo que nas próximas semanas a gente vai trazer nomes incríveis para cá. Tá? Então, serão nomes fantásticos. A gente já está conversando com CEOs de empresas, de mídia, então vai ter muita coisa bacana. Agradeço a todos os amigos, aí, Nadote, Michelete, minha família, a família do Rodrigo, a família da Cris, todo mundo que esteve presente. Desejo saúde,
muita paz, um bom descanso, um ótimo resto de semana para vocês, tá? Até semana que vem, às 19 horas, nesse nosso canal aqui, que já está com mais de 80 inscritos. Galera, tamo junto. Fechado? Valeu, galera. Obrigado, Obrigado. Rodrigo. Um abraço. Leozinho, obrigado, meu velho.